Jericó, uma das cidades mais antigas da história humana, erguida muito antes de reis e impérios dominarem a terra, cercada por muralhas tão imponentes que pareciam desafiar o tempo e os exércitos, mas nunca ao Deus de Israel. Por séculos, seu nome atravessou gerações como símbolo do impossível. Sua história foi contada como um milagre. Mas o que realmente aconteceu quando Jericó caiu? Hoje, vamos além do mito. Vamos atravessar as muralhas da fé, da arqueologia e da guerra antiga, para revelar como cidades consideradas impenetráveis realmente eram conquistadas. Caminharemos entre fé, guerra e propósito divino para compreender o que realmente aconteceu quando as muralhas de Jericó vieram ao chão. Muito antes de se tornar um relato bíblico, Jericó já existia como uma fortaleza estratégica, fortificada, vigiada, temida. As Escrituras nos dizem que suas portas estavam cerradas, pois os habitantes temiam o avanço do povo de Israel. Mas por trás das palavras sagradas, escavações arqueológicas revelam que a cidade possuía muralhas duplas, estruturas sólidas, sistemas defensivos duplos e camadas sucessivas de destruição. Essas camadas contam uma história silenciosa, uma história de ataques, reconstruções e medo. Nada ali era frágil. Nada ali parecia prestes a cair. E ainda assim, caiu. Por muito tempo acreditou-se que a queda de Jericó era apenas simbólica, mas as evidências mostram que algo violento, rápido e decisivo aconteceu ali. Olhando para essa destruição, percebemos que às vezes a ciência apenas confirma aquilo que a fé já havia proclamado. O livro de Josué capítulo 6 versículo 20 nos diz: Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Porque quando Deus determina o tempo da queda, nenhuma fortaleza permanece de pé. Jericó não era apenas uma cidade, ou obstáculo militar. Ela era uma chave. Era um marco espiritual. Localizada no Vale do Jordão, controlava rotas comerciais, caminhos militares e o acesso direto ao interior de Canaã. Qualquer exército que desejasse avançar precisava antes passar por Jericó. Situada à entrada de Canaã, representava a primeira grande barreira entre o povo de Israel e a terra prometida. Antes de conquistar territórios, era necessário atravessar a prova. Ignorá-la significava deixar um inimigo às costas. Por isso, suas muralhas não eram apenas defensivas. Elas eram uma declaração de poder. Jericó existia para ser temida. Jericó se tornou símbolo de algo maior. Quando o Senhor abre o caminho, não há muralha que possa impedir. Atacar uma cidade murada na antiguidade era uma tarefa monumental. Aos olhos humanos, Jericó era invencível. Suas muralhas foram construídas para resistir à guerra, ao tempo e ao medo. Sem explosivos, sem máquinas modernas, os exércitos precisavam de criatividade, paciência e brutalidade. Escadas simples foram apenas o começo. Com o tempo surgiram torres de cerco, arietes primitivos e plataformas móveis. Na antiguidade, cidades como Jericó confiavam em engenharia, em altura, em pedra, mas não conheciam o peso da obediência a Deus. Mas a verdadeira guerra muitas vezes não acontecia à vista dos olhos. Ela acontecia sob a terra. Sapadores cavavam túneis silenciosos, enfraquecendo os alicerces das muralhas. Quando o solo cedia, a cidade ruía de dentro para fora. Enquanto os defensores vigiavam o horizonte, o perigo vinha de baixo. Enquanto os defensores observavam do alto, o Senhor já havia declarado o fim. Porque a verdadeira batalha não acontece apenas com armas, mas no cumprimento da palavra divina. Um cerco não era vencido apenas com armas. Cercar uma cidade era uma guerra de paciência, dias de silêncio, noites de temor. Era vencido com comida, ou com a falta dela. A fome, a sede e a exaustão enfraqueciam tanto os sitiados quanto os sitiantes. Alimentar milhares de soldados por meses exigia rotas seguras, armazenamento e disciplina. Água limpa era vital. Saneamento quase inexistente espalhava doenças rapidamente. Muitos cercos falharam não por causa do inimigo, mas por causa da fome, da sede e das epidemias. A guerra antiga matava tanto fora quanto dentro das muralhas, mas Israel não venceu por força humana. Venceu por obedecer. Marcharam, esperaram, confiaram e aprenderam que o tempo de Deus não se apressa, mas nunca falha. Nem toda cidade caía pela força. Algumas caíam pelo medo.
Os rumores se espalharam. O Deus de Israel era conhecido por abrir mares e derrotar exércitos. Exércitos cercavam cidades por semana, meses, às vezes anos. O objetivo era simples: quebrar o espírito dos defensores. Ruídos constantes, rituais intimidadores. Exibição de prisioneiros. O tempo se tornava uma tortura. A espera, o silêncio e a incerteza corroíam a mente humana. O coração dos homens se derreteu. E quando o espírito cai, as muralhas se tornam apenas pedra. E muitas muralhas caíram primeiro dentro das pessoas, porque não há defesa quando o temor do Senhor se impõe. No dia estabelecido, ao som das trombetas e sob o silêncio obediente do povo, as muralhas ruíram. A tomada de Jericó não foi apenas uma vitória militar. Foi um choque psicológico para toda a região. Não foi apenas estratégia. Não foi acaso. Foi cumprimento. A destruição total da cidade enviava uma mensagem clara. Resistir tinha um preço. Jericó caiu. E com ela caiu o mito da invencibilidade. Caiu como sinal para as nações. O Deus de Israel vai à frente do seu povo. A queda de Jericó moldou o pensamento militar por séculos. Suas lições ecoam até hoje. Nenhuma fortaleza é eterna. Nenhuma muralha é absoluta. Estratégia, logística e mente humana continuam sendo decisivas em conflitos modernos. Jericó não é apenas uma história antiga. Ela é um espelho da natureza humana em tempos de guerra. Jericó permanece como advertência e promessa. Advertência para os soberbos. Promessa para os obedientes. Ensina que nenhuma fortaleza humana é eterna e que a vitória não nasce da força, mas da fidelidade. As muralhas caem quando Deus assim determina. Entre muralhas, fé, medo e estratégia, Jericó permanece como um dos maiores enigmas da história, não apenas por como caiu, mas pelo que sua queda nos ensinou. Jericó não caiu apenas no passado. Ela continua caindo toda vez que o homem reconhece que a força não vem de si mesmo. Se você quer continuar explorando os segredos enterrados nas páginas antigas, os mistérios da palavra, as histórias que moldaram a fé e os sinais do agir de Deus na história, inscreva-se no canal Entre Pergaminhos. Porque quando Deus fala, até as muralhas obedecem.